Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje a gente fala sobre os avanços russos na linha de frente e a pressão crescente por concessões territoriais para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. Também vamos abordar as declarações de Moscou sobre seus objetivos em Sumy. Na Alemanha, o serviço secreto classifica o maior partido de oposição como extremista. No mar, um navio com ajuda humanitária rumo a Gaza é atacado. E em Damasco, Israel manda um recado direto ao governo sírio com um ataque perto do Palácio Presidencial. Vamos lá? Bom, começando pelo fronte leste da Ucrânia, as forças russas continuam avançando em várias direções. Imagens geolocalizadas divulgadas ontem, 1º de maio, mostram que as tropas russas avançaram ao leste de Kateriniivka e também no norte de Tosk, ali na região de Lima. Os combates também se intensificaram ao norte e nordeste de Lima, com ataques registrados em localidades como Noves, Helena, Dolina, Lipov, Ridikodub e mais ao fundo em direção a Novomikhailivka, Kolodiaze, Novimi e Ampolivka. E segundo as informações de campo, unidades do 1º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Rússia estariam envolvidos na tomada recente da vila de Nove. Ao norte de Silvesk, outro ponto importante, os russos também pressionam. Eles avançaram até as periferias leste de Iriorivka e atacaram regiões como Celebrianka e Verkhnokamiansk. E mais ao sul, na rodovia que liga Kurakov à cidade de Zaporizhia, eles teriam tomado posições ao sudeste de Bahatir, inclusive áreas agrícolas próximas. Segundo o coronel ucraniano Vladislav Voloshin, as forças russas estão lançando até 30 bombas por dia, entre não guiadas e planadoras, contra o Liapoli, numa tentativa clara de destruir completamente o assentamento. Bom, gente, agora vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo na região de Sumy, no norte da Ucrânia, bem na fronteira com a Rússia. Segundo o Ministério da Defesa russo, as tropas de Moscou continuam avançando ali com o objetivo de criar o que chamam de uma faixa de segurança, uma espécie de zona tampão nas áreas fronteiriças. Essa movimentação se intensificou depois que, segundo os russos, eles conseguiram expulsar as forças ucranianas da região de Kursk do lado russo da fronteira. O temor agora é que a Rússia esteja preparando uma ofensiva direta sobre Sumy, né? Inclusive, o próprio Putin já tinha dito em março que Moscou deveria estabelecer essa zona de contenção para evitar futuras incursões ucranianas. Um comandante russo chegou a afirmar que as tropas da Ucrânia na região estariam desorganizadas e desmoralizadas, mas, como sempre, essas alegações não foram confirmadas de forma independente. Por outro lado, o governador de Sumy, Oleg Yorov, reconheceu que 4 vilarejos próximos à fronteira, incluindo Zuravka, já estão numa zona cinzenta sob ataques constantes. E segundo o projeto Deep State, cerca de 82 km² da região estão hoje em disputa ativa. Além disso, o Ministério da Defesa russo afirmou que, só na última semana, suas tropas tomaram o controle de 4 vilas nas regiões de Donetsk e Kharkiv, no leste da Ucrânia. Ou seja, gente, além do avanço físico, há um recado estratégico para Kiev, né? Se vocês pressionarem nossa fronteira, nós vamos avançar sobre áreas que consideramos sensíveis para a nossa própria segurança. Bom, gente, tem um assunto que vem mexendo com os nervos de qualquer ucraniano: a possibilidade de ceder território para encerrar a guerra. Vocês lembram que nós falamos em um de nossos vídeos anteriores do canal sobre o comentário do prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, ex-campeão mundial de boxe. Ele sugeriu de forma bem cautelosa que talvez a Ucrânia tivesse que pensar nisso, ou seja, na cessão de território como caminho para a paz. Mas bastou essa fala para chover crítica. Depois da repercussão negativa, ele voltou atrás e disse que concessão territorial contraria os interesses nacionais e que é preciso resistir até o fim. Só que nos bastidores, gente, esse debate existe e está mais vivo do que parece. Trump e seus negociadores defendem que, para encerrar a guerra, Kiev vai ter que aceitar, de alguma forma, que não vai recuperar todos os territórios ocupados pela Rússia desde 2022. Só que a opinião pública ucraniana ainda resiste fortemente a essa ideia, né? Uma pesquisa recente mostra que quase 3/4 da população rejeitam qualquer concessão de terra. E mais, muita gente acredita que ceder território só reforçaria o agressor e não traria paz duradoura. Apesar disso, a realidade do campo de batalha pesa, né? A Ucrânia não conseguiu reverter militarmente as ocupações russas e a ajuda ocidental tem sido insuficiente para mudar o jogo. Zelensky até reconheceu que não dá para retomar tudo pela força, mas disse que entregar terra formalmente fere a Constituição. Outras pesquisas mostram um detalhe interessante: há uma leve mudança na percepção. Em 2022, só 10% aceitavam concessões, né? Hoje esse número já chega a 39%.
Gente, é uma mudança gigante. Apesar de ainda não ser a maioria, os ataques constantes nas cidades devem contribuir para aumentar esse percentual ainda mais. Em outras palavras, diminuindo a quantidade dos que continuam firmes contra qualquer perda territorial. Mas esse debate, que ainda é tabu, talvez precise acontecer com mais franqueza. Como disse um analista político em Kiev, infelizmente a gente precisa ser realista. Porque resistir é nobre, mas resistir sem apoio suficiente e sem horizonte claro de vitória é algo que a sociedade precisa encarar de frente. Bom, meus amigos, olha o que aconteceu no Mediterrâneo. Um navio civil carregado com ajuda humanitária e ativistas de 21 países foi atacado por drones enquanto navegava em águas internacionais perto de Malta. O barco, que é chamado Consciência, fazia parte de uma missão rumo à faixa de Gaza. Segundo os organizadores, os drones armados atingiram a parte frontal do navio 2 vezes e acabou provocando um incêndio e um grande rombo no casco. O ataque teria mirado no gerador, o que acabou deixando a embarcação sem energia e à deriva, correndo o risco de afundar. Aí, gente, a acusação foi direta, Quem fez isso? Israel. Mas até agora não houve resposta oficial. O governo de Malta confirmou que não houve vítimas, os 12 tripulantes e 4 civis estão a salvo, e que um rebocador foi enviado para ajudar o navio. Entre os ativistas que participaram da missão estava a Greta Thunberg. Ela confirmou que fazia parte do grupo e disse que o objetivo era justamente romper o bloqueio imposto a Gaza e abrir um corredor humanitário. Segundo ela, o ataque inviabilizou totalmente a continuação da missão. O navio havia saído da Tunísia no início da semana e estava prestes a buscar mais passageiros quando foi atingido. A ação, segundo os organizadores, seguia sob sigilo justamente para evitar sabotagens. E vale lembrar, gente, essa não é a primeira vez, Em 2010, uma missão semelhante partindo da Turquia terminou em tragédia quando forças israelenses tomaram de assalto o navio Mavi Marmara, matando 10 pessoas. Enquanto isso, em Gaza, a situação humanitária é desesperadora. As últimas reservas de farinha já foram distribuídas. Cozinhas comunitárias que alimentam milhares de pessoas sem nenhum recurso podem fechar nos próximos dias. E o Comitê Internacional da Cruz Vermelha já alertou. Sem acesso imediato a comida, remédios e suprimentos, o colapso será total. Hospitais estão priorizando apenas os casos mais graves. Medicamentos para doenças como câncer, diabetes e hipertensão praticamente não existem mais. A ONU enviou uma equipe de emergência para avaliar os níveis de desnutrição e o risco real de fome em massa. E no meio disso tudo, os relatos de deslocamentos aumentam. Segundo uma ONG palestina, há milhares de pessoas todos os dias buscando abrigo e tentando sobreviver com o que tiverem. O que a gente vê mais uma vez, gente, é uma crise humanitária se aprofundando, E agora até mesmo navios civis navegando em águas internacionais entraram no radar dos ataques. E vamos ser claros aqui, nenhuma justificativa política, militar ou estratégica pode relativizar o fato de que milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças, estão passando fome, sem acesso a comida, água ou remédio. Eu acho que isso não pode ser normalizado. Bom, por falar em Israel, na madrugada de hoje, sexta-feira, caças israelenses bombardearam uma área próxima ao Palácio Presidencial Sírio em Damasco. Esse ataque veio poucas horas depois de Israel ter feito um aviso claro ao governo sírio: não avancem sobre as regiões habitadas pelos drusos, que são uma minoria étnico-religiosa concentrada no sul do país. O contexto disso tudo é explosivo, gente? Há dias, grupos armados ligados ao governo sírio vêm travando confrontos com combatentes drusos nos arredores da capital. Até agora, dezenas de pessoas já morreram, incluindo civis. Agora, a origem da tensão, gente, foi um áudio que circulou nas redes sociais com críticas ao profeta Maomé, supostamente atribuído a um clérigo druso, o que acabou inflamando ainda mais os ânimos com a maioria sunita. Em resposta, o líder espiritual druso, Sheikh Hikmat al-Hiri, acusou o regime sírio de cometer um ataque injustificado contra seu povo. Bom, o ataque aéreo, o segundo da semana, foi interpretado como um aviso direto à nova liderança síria, que hoje é bastante influenciada por grupos islamistas como o Hayat Tahrir al-Sham. Segundo Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, a mensagem é clara: não vamos permitir a retirada de forças do sul de Damasco, nem qualquer ameaça à comunidade drusa. Só nessa semana, o Ministério da Informação da Síria já confirmou a morte de 11 membros das forças de segurança em 2 ataques diferentes. E segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, pelo menos 56 pessoas morreram em Sanaia e Jaramama, um subúrbio de maioria drusa. Bom, para quem não está familiarizado,
Os drusos são uma minoria originada de um ramo do islamismo xiita, né? E vivem principalmente no sul da Síria, mas também em parte do Líbano, de Israel e nas colinas de Golã. As colinas de Golã é uma região da Síria que é ocupada por Israel desde 1967. Em relação a essa região específica, embora Israel tenha anexado de forma unilateral em 1981, essa anexação não é reconhecida pelas Nações Unidas nem pela maioria dos países do mundo. Considerando o direito internacional, a Resolução 497 de 1981 do Conselho de Segurança das Nações Unidas afirma que a imposição de leis israelenses em Golã é nula e sem efeito legal internacional. Bom, mas voltando, mais do que um ataque aéreo, o que a gente viu foi um recado geopolítico, né? Israel está colocando limite à influência do regime sírio e, ao mesmo tempo, se posicionando como protetor da minoria drusa, que também vive sob sua jurisdição. Isso, gente, acontece enquanto a Turquia também tem se posicionado sobre suas expectativas em relação à forma de Estado que a Síria vai adotar, se um Estado unitário centralizado ou uma federação. Bom, para terminar, vamos para a Europa, né? Mais precisamente para a Alemanha, onde o clima esquentou no coração da política nacional. O Serviço de Inteligência Interna do país, o BFV, classificou oficialmente o Partido Alternativo para a Alemanha, o AfD, como organização extremista. Lembremos que a Alemanha tem uma experiência traumática com o tema, né? E desde a derrota do nazi, tem adotado uma postura extremamente cuidadosa para que esse fantasma não reapareça. Com essa decisão, os órgãos de segurança podem agora monitorar mais de perto o partido, inclusive usando informantes e interceptações. Segundo um relatório de mais de 1.100 páginas, o AfD é descrito como racista, antimuçulmano e propagador de medo contra grupos inteiros da sociedade alemã. A justificativa é que o partido teria uma visão de povo baseada em critérios étnicos e de ancestralidade, algo que, segundo a agência, viola a dignidade humana e fere os princípios constitucionais da Alemanha. E num país com a memória que a Alemanha tem do esse tipo de classificação não é feita de forma aleatória. Esse tipo de classificação não é feita de forma leviana. O AfD, claro, reagiu dizendo que se trata de um ataque à democracia e que vai recorrer à justiça. Mas o fato é que esse movimento acontece justamente no momento em que o partido vem crescendo nas pesquisas e nas urnas. Na última eleição, conquistou um número recorde de cadeiras no Bundestag, o parlamento alemão, numa espécie de déjà vu do que aconteceu nos anos que antecederam a ascensão do baixinho de bigode de seu partido. Inclusive, dentro da própria coalizão conservadora, alguns acham que não dá para normalizar a presença de um grupo com esse tipo de discurso no centro do poder legislativo. A decisão pode afetar o financiamento público do partido e até levar à expulsão de servidores públicos que estejam ligados a ele. E, claro, reacende o debate sobre se o AfD deve ou não ser banido de vez da política alemã. Bom, essa classificação, gente, vem numa sequência de revés recentes para a extrema-direita na Europa. A França barrou Marine Le Pen de disputar as eleições de 2027 por condenações judiciais. E na Romênia, a eleição foi suspensa depois que um candidato da ultradireita venceu o primeiro turno. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.